muita gente cuidando de si. Tem muita gente que está acordando mais cedo, 5 horas da manhã, tá lendo a Bíblia, orando, tá indo para academia, antes das 6 já está na academia, está cuidando da alimentação, está investindo em conhecimento. Acredito que você já tenha visto posts assim. A pessoa mostrando a rotina, mostrando acordando cedo, treinando, lendo a Bíblia. Por quê? Perceberam que precisam dar o melhor de si. Precisam tomar uma atitude, um posicionamento para mudar. E diante de Deus, nós temos esse compromisso com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso corpo. Então nós temos que cuidar de tudo que o Senhor nos deu como mordomos. O mordomo, ele recebe, ele cuida, ele administra tudo que ele tem nas mãos. E tudo que nós temos nas mãos tem que ser com esse sentimento de mordomia. Eu tenho, tá nas minhas mãos, mas não é meu. Um dia eu vou devolver isso. Só que como que vamos devolver? Nós vamos multiplicar? Vamos cuidar? Vamos fazer isso crescer? Ou nós vamos negligenciar, não vamos multiplicar, vamos deixar definhar, vamos deixar enfraquecer? Da mesma forma que você cuida do seu espírito, você fortalece o seu espírito. Você fortalece o seu espírito buscando a Deus, você fortalece o seu espírito através do jejum, através da oração, através da leitura da palavra, através de ouvir a palavra. Você fortalece o seu espírito, você vai estar mais sensível para as coisas de Deus. Depois você tem a sua alma. Como você vai fortalecer a parte da sua mente, dos seus pensamentos, das suas emoções, que é onde está a alma? Como que você vai viver? Aí, para você fortalecer a sua alma, vai ter 2 alternativas para você. Criar resiliência através das situações passadas. Quanto mais forte você quer ficar na sua alma, mais você vai ter que aguentar passar pelas situações. Mas você vai ter que aguentar passar por críticas, por desvalorizações. Aí você pode pensar, falar, nossa, Thalita, você tá falando assim, eu vou ter que passar por isso? Não necessariamente, mas na maioria das vezes sim, para você fortalecer suas emoções, para você conseguir controlá-las, para você firmar elas, para que você mesmo tenha essa identidade fixada em você e nada te abale. Se alguém te elogiar, não vai te abalar. Se alguém te criticar, não vai te abalar, porque você sabe quem você é. Agora, tem um outro caminho também. Você aprender com outra pessoa que tem um conhecimento, uma experiência de vida maior do que você. Se você tem alguém para caminhar junto com você e você tem que ter disciplina para ouvir e fazer exatamente o que a pessoa orientar para você, você vai ter a metade do caminho já garantido para você, sem você precisar passar por todo o processo que a outra pessoa passou. Então, é bom sempre você ter alguém com mais sabedoria que você, mais entendimento que você, para te guiar pelo caminho. E assim você vai encurtar o processo. Ou você tem a opção de passar por todo o processo. Mas para você passar por todo o processo, para ambos os casos, você vai ter que ter disciplina. Porque se você for passar sozinho pelo processo, e você não ter disciplina e não mudar com seus aprendizados, não se fortalecer, ele vai se repetir. Ele vai se repetir por anos e anos, até você aprender. Você vê também que a gente fortalece a nós mesmos da mesma intenção que a gente fortalece os nossos filhos. Se eu fizer tudo pro meu filho, se ele pedir uma água e eu falar, não, vai lá você pegar, você pode, você consegue. Se ele pedir alguma coisa pra mim, eu fizer tudo pra ele o tempo inteiro, eu vou fortalecer ele? Eu vou ajudar ele? Se eu te sentir dó dele, se eu não colocar limites, se eu não colocar uma disciplina, falar, esse horário você vai ter que fazer isso, eu vou fortalecer o meu filho? De maneira nenhuma. Se eu ter dó dele, eu vou limitar ele, eu vou estar fazendo tudo por ele, porque não vou permitir que ele passe por coisas da vida e esteja preparado para a vida adulta. E depois, se ele não tem um bom comportamento na escola, eu sou a responsável, não é? Eu que presto contas.
Então, a sociedade também quer inibir isso. A sociedade quer inibir pais que se posicionam, que colocam limites para os seus filhos. Não estou falando de agressividade, mas eu estou falando de firmeza. Porque a criança, ela tem que entender quando a gente fala firme, né? Porque, por exemplo, se eu falar um não pro meu filho e falar um não sorrindo, ele vai entender? Ou se eu falar assim, não, filho, não faça isso, o que ele vai entender? Ele vai entender sim. Mas se eu falar, não, isso não é para ser feito, eu não vou estar mostrando um limite ali, uma disciplina, um foco para ele. É da mesma forma com a gente. E agora também, se eu não faço isso, depois a sociedade também vai querer cobrar, vai falar, essa mãe, olha, né? Sempre tem os dois lados da moeda. Por isso que a gente tem que estar muito bem firmado, né? Quem a gente é, e passar isso para os nossos filhos, e da mesma forma que a gente passa para eles, aplicar em nós. Então a gente precisa cuidar do campo da nossa alma, nossos sentimentos, nossas emoções. É muito sensível. E se preciso, pedir ajuda para amenizar esse processo, né? Para a gente caminhar com as pessoas certas. E do corpo, né? Mas não adianta ter um espírito forte habitando no espírito fraco, num corpo fraco. Perdão, não adianta ter um espírito forte habitando em um corpo fraco. Porque nós vamos ser instrumentos de Deus aqui através da nossa fala, do nosso corpo, em servir, em fazer, em agir, em ir. E como que a gente vai fazer, como a gente vai transmitir a mensagem que a gente carrega no nosso coração se a gente não tiver forças, se a gente não tiver estrutura para isso. Por isso que eu falo, cuidar de todas as áreas da vida. Vamos ter que cuidar, porque um dia a gente vai devolver isso. E como que a gente vai devolver? Que desculpas que nós vamos dar? Vamos dizer que nós não temos ferramentas? Hoje, quanta informação nós não temos? Se quiser ouvir uma palavra online, você ouve. Se você quiser aprender algo emocional online, você aprende. Se você quiser treinar online, você treina. Exemplo, tá? Se você pesquisar de qualquer área e você quiser obter conhecimento, você tem. Ainda mais hoje, em que nós temos a informação tão rápida do jeito que nós temos, que desculpas que nós vamos dar? Que desculpa que nós vamos dar de não cuidar, de não zelar, de não multiplicar, de não alcançar vidas? Não vai ter desculpa. Nunca teve. Quanto mais hoje que a gente tem tudo e a gente tem o Espírito Santo ainda para nos ajudar emocionalmente, para nos ajudar. Ontem eu falei sobre o Espírito Santo e nós temos ele ainda para nos ajudar, para colocar as ferramentas certas nas nossas mãos, para a gente executar tudo conforme ele deseja. Não tem desculpa. Mas em Deus a gente consegue ter essa plenitude, né? Do espírito, da alma e do corpo. Mas também depende de nós ter um posicionamento, ter uma atitude, acordar cedo, fazer o que precisa ser feito, vencer a nós mesmos todos os dias. Nós somos os nossos maiores inimigos na maioria das vezes, porque nós mesmos queremos limitar tudo aquilo que Deus tem para nós. Hoje nós vamos ler 1 Coríntios 4, 1 e 2. Eu quero que vocês pensem em servir a Deus, você administrar uma vida no espírito, na alma e no corpo, tá? Cuidando, zelando de todas essas áreas. Então, 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis, que sejamos fiéis a Deus em todas as áreas. E gostaria que a gente pensasse no louvor hoje, não seremos abalados, da Nívia Soares, porque independente de qualquer coisa, quando a gente se firma em Deus, quando nos fortalecemos em Deus, nada nos abala. E é justamente isso o motivo pelo qual nós temos que fortalecer todas essas áreas.